Bom dia, agora são 10 horas 11 minutos e o Veja Mercado desta quarta-feira, 6 de junho, já está no ar. Para conversar comigo sobre todos esses assuntos, recebo no Veja Mercado de hoje o economista e planejador financeiro Jaime Carvalho. Jaime, bom dia, seja muito bem-vindo ao Veja Mercado. Bom dia, Diego, bom dia a todos. Vamos lá, Jaime, vou começar falando pelo resultado do PIB de ontem. Agora a poeira já baixou, a gente já tem todos os dados disponíveis para a gente tratar esse resultado do PIB e também já projetar aí os próximos meses. Eu quero falar especificamente do setor de serviços. O consumo das famílias surpreendeu nesse começo de ano, dados mensais dos serviços e do comércio divulgados pelo próprio IBGE também davam conta desse aquecimento da economia. Você acredita que essa é uma tendência que deve se perpetuar ao longo de 2024 ou a gente pode esperar uma desaceleração daqui para frente? Olha, Diego, primeiro que o PIB surpreendeu, como você disse, na verdade foi dentro das expectativas, mas vamos dizer que no teto delas também, né? Tinha gente para mais para baixo. O setor de serviços é o setor mais importante da economia brasileira, praticamente 62% da economia brasileira é serviços, né? Depois você tem ali indústria e agro. A tendência do setor continua positiva, o que puxou, né, o setor de serviço, favoreceu o setor de serviço foi o consumo das famílias, como você disse. A gente tem que entender de onde que vem o dinheiro da família, né? Então, basicamente, nós estamos falando aí de três bolsos, né? Um deles é trabalho, então os dados de trabalho têm surpreendido também positivamente. O Brasil, novamente, volta a ter uma taxa de desemprego baixa, perto de 7,5%, baixa para o Brasil, né? 7,5%, então as pessoas estão mais trabalhando, nós temos mais de 100 milhões de pessoas no mercado de trabalho, então mais gente também no mercado de trabalho, isso daí se reflete em mais consumo, né? Então isso aqui está com uma cara bem positiva de que vai permanecer. O outro lado, você tem a questão do governo, né, que tem aí não só aumentado alguns incentivos para a população, portanto, se soma aquela renda do trabalho, né? Como também nós tivemos o pagamento extraordinário de precatórios que vinham sendo postergados, e o governo atual não só pagou o que estava sendo postergado, como aumentou bastante o que foi pago e que jogou, de fato, na economia uma quantidade de dinheiro que não vinha acontecendo. Esse aqui não é permanente, né? Esse aqui deve se dissipar ao longo de 2024. E o outro bolso que a gente percebeu que as pessoas consumiram tanto nesse trimestre, que a poupança das pessoas, das famílias no Brasil diminuiu, né? Quer dizer, as famílias ganharam, fizeram mais renda com o trabalho, receberam mais dinheiro através de transferências públicas e ainda sacaram parte dos recursos da poupança. Esse lado aqui da poupança não é bom para o futuro, né? E também não deve ser algo permanente. Então, eu diria que foi um número excepcionalmente forte, mas que não deve seguir essa tendência nessa velocidade nos próximos trimestres. Certo, o mercado está precificando juros maiores no final desse ano, a expectativa era na casa dos 9, agora 10,25, e as projeções de crescimento econômico do Brasil estacionaram ali na casa dos 2%, depois das cheias no Rio Grande do Sul. Você citou aí um número bom do PIB nesse primeiro trimestre, que a tendência pode não se repetir daqui para frente até o final do ano, mas sobre essa projeção de 2%, você acha adequada ou existem riscos, sejam eles para cima ou para baixo? Existem mais riscos para cima ou para baixo na sua avaliação? Olha, considerando o número que nós tivemos agora, eu acho que o risco é para cima, né? Eu acho que o risco é de nós termos um número mais próximo de 2,2, eventualmente 2,3, né? Claramente a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, não apenas uma tragédia humana que o Brasil inteiro se sensibilizou, mas também tem uma tragédia econômica que ela vai acontecer ao longo de vários trimestres, né? Quer dizer, por outro lado, o Brasil vai reconstruir, né? Os gaúchos vão reconstruir, vão voltar mais fortes. A reconstrução adiciona PIB, né? Então a gente chama isso daí de um fator transitório
entre trimestres, pode demorar 1, 2 anos. Mas, diretamente à sua pergunta, minha aposta é de que o PIB vai ser um pouco mais forte do que a projeção inicial de 2. Certo. Lá em Brasília, a gente está com uma discussão sobre a taxação das importações de até $50. Vou espelhar a página inicial de Veja Negócios nesse momento, porque a nossa manchete é sobre isso. Setor produtivo pressiona Senado pela aprovação da taxação de importados. Entidades ligadas ao varejo e à indústria pedem a manutenção do texto que saiu da Câmara. Relatório do senador Rodrigo Cunha mantém a injusta discriminação tributária contra produtos nacionais, palavras das entidades. Matéria do Radar, escrita pelo Robson Bonin. Quando a gente fala desse assunto, a gente tem uma divisão no próprio governo, né, Jaime? O governo está dividido a ala econômica, a ala política, pensando aí nos efeitos fiscais, também nos efeitos políticos. O fato é que é um assunto delicado que também envolve a indústria local e estrangeira. Como é que você enxerga essa questão, Jaime? O que a gente pode esperar também para os próximos dias? Essa pauta específica foi retirada do projeto Mover. Você acredita que pode ter um impacto para o varejo nacional, para o varejo estrangeiro, ou não? Apesar de a gente estar discutindo esse ponto, existem outros mais importantes. Olha, Diego, eu acho que essa pauta é uma pauta que a gente tem que tirar do radar, né? Tem pauta muito mais importante no Congresso, como a regulamentação do imposto sobre consumo da reforma tributária, que já chegou, né? O tema é um tema que pega bastante, né, do lado político para o governo, né? É importante do lado econômico para a arrecadação, mas a arrecadação é pequena. Né? É importante para as empresas nacionais que concorrem com essas empresas? Sem dúvida que isso é bastante importante. Né? Para o governo, politicamente, a gente percebe que esses fatores o governo tem percebido que ele tem perdido popularidade. Né? A gente tem percebido nas pesquisas de que aquelas pessoas que avaliam o governo atual como bom ou ótimo, né, caiu bastante no trimestre atual contra o trimestre anterior, e parte dessas discussões vem por conta desses aumentos de impostos e que você está aí atingindo uma fatia maior da população. Né? Do lado das empresas nacionais, né, sem dúvida que eu acho que você tem uma concorrência ali que precisa ser regulada. Né? Se essa regulação, o imposto de 20%, é suficiente para dar um alívio para as empresas nacionais, isso de fato a gente não sabe. O que a gente percebe são aquelas empresas nacionais de varejo que têm ações na Bolsa, né? E as ações dessas empresas, todas elas têm sofrido. O ponto todo eu acho que torço para que a gente regule logo, acho que já chegar ao consenso que era 20% já demandou muito trabalho na Câmara, né? Agora, o que o senador que é o relator da lei do Mover, o que ele fez foi falar, olha, isso aqui não tem nada a ver com Mover, né? Então a gente vai precisar colocar essa lei em outra pauta, né? Só que aí vai tomar mais tempo. Então, respondendo também se eu acho que existe a necessidade de ter um equilíbrio tributário, sim, entre os produtos locais e os produtos externos, mas eu acho que, né, no termo popular, isso é peixe pequeno para o tamanho dos desafios que a gente precisa que o Congresso resolva nesse ano. Jaime, eu vou continuar a entrevista falando sobre essa questão. Eu vou puxar aqui um outro assunto, na verdade, que é sobre o resultado do PIB. A gente tem uma pergunta do internauta que chegou agora pelo chat do YouTube. O Luiz Cláudio pergunta o seguinte: primeiro, ele elogia o programa, excelente programa todos os dias. Ele pergunta se a previsão do PIB é maior, por que o investimento está baixo? Essa é a questão do Luiz Cláudio. A gente sempre olha para a taxa de investimento no resultado do PIB, e ele pergunta se a previsão é maior, por que esse investimento não reage da mesma maneira? Olha, excelente pergunta do Luiz Cláudio. Primeiro tema, assim, os investimentos cresceram no trimestre. Né? Então, o Brasil investiu melhor, né? Quer dizer, quando você olha pelo lado da demanda, o que puxou o PIB foi consumo das famílias e investimentos. Né? Então, os investimentos tiveram, ante ao trimestre anterior, cresceram 4%. Né?
Agora, a gente tem que olhar isso de uma forma mais ampla, né? Os investimentos no Brasil ainda, aí já olhando não mais contra o trimestre anterior, né? Mas agora olhando como percentual do PIB, nós estamos falando de um investimento no Brasil da ordem de 16,7%. É um investimento muito baixo para um país que almeja crescer acima de 2%. Né? Então, aí começam os outros temas. Então, por que, que esse investimento, né, não cresce desses 16, 17 para algo perto, né, dos 20%? Vamos dizer que eu acho que é o que o Brasil precisaria para ter um crescimento sustentável sem gerar muita inflação, sem gerar inflação. Né? Aí a gente tem que pensar, primeiro, né, você tem um setor público que é muito deficitário, né, quer dizer, a dívida do setor, a dívida nominal, né, aquela que entra tudo, né, os gastos nominais que entram juros, estados e municípios, governo federal, foi da ordem de 1,2 tri, né, em 12 meses. É um número gigantesco, é do tamanho do que o Brasil teve de déficit na época da pandemia, ou seja, sem pandemia e anterior ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, e esse dinheiro precisa ser financiado. Né? Então, os investimentos no Brasil são baixos e o pouco dinheiro para financiar investimento tem financiado o governo. Né? Então, o melhor seria se o governo não gastasse tanto, teria impacto sobre o PIB, mas o setor privado pudesse, né, ser o indutor do crescimento. O outro motivo de por que, que o investimento é tão baixo, né, tem muito a ver com o trabalho que eu faço. Eu sou planejador financeiro, certificado pela Planejar, e como planejador financeiro, a gente trabalha para destravar a poupança dos nossos clientes. Né? E o que a gente percebe é que a poupança, o Brasil poupa pouco. Né? Se o Brasil poupa pouco, existe uma identidade econômica que é poupança é igual a investimento, que é tão simples quanto para construir alguma coisa você tem que ter dinheiro de alguém. Né? Então, o Brasil poupa pouco e o governo toma parte da pouca poupança. Né? Quem poderia financiar mais para aumentar investimento? Setor externo, né? O investidor estrangeiro. E o investidor estrangeiro tem entrado no Brasil. Né? Ele tem vindo há muitos anos. Né? Ele poderia vir mais? Olha, eu acho que para vir mais a gente precisa ser mais atraente para ele. Né? A gente tem que mostrar que o Brasil tem capacidade, tem leis que são favoráveis ao investimento, que você tem consumo, como a gente está mostrando, que você tem o setor público que não vai exigir ajustes bruscos na economia no futuro próximo, né? Então você tem que ser mais atraente para esse investidor externo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que estimular a poupança interna, não tem jeito. Acho que se a gente gasta, igual aconteceu nesse trimestre, ganha, mas gasta, você não tem poupança para criar investimentos. Vou pegar esse seu lado do planejador financeiro, porque a gente está num momento curioso na Bolsa de Valores. O Ibovespa está na sua mínima do ano, caiu aproximadamente 10% esse ano, está na casa dos 121 mil pontos. A renda fixa está ficando mais atrativa na outra ponta. A gente tem aí uma previsão de taxa terminal em 10,25% da Selic esse ano. Tem títulos públicos aí pagando IPCA mais 6, querendo chegar próximo a 7, o que é um rendimento atrativo para a renda fixa. Diante desse momento, Jaime, de fato, renda fixa ganha mais força frente à renda variável ou com a bolsa na mínima, as pessoas que poupam dinheiro já podem começar a ficar de olho nos ativos de renda variável? Olha, Diego, acho que, novamente, eu acho que a renda fixa, ela tem se reforçado, né? Quer dizer, o Banco Central deu sinais que, na última reunião, com a divergência que a gente viu, e não só com a divergência, mas o que a gente leu na ata, né? O Banco Central deu sinais de que deve cortar menos os juros, né? Quer dizer, não só no ritmo de 0,25, como a discussão atual é se ele corta mais uma ou mais duas, ante a uma expectativa, como você disse lá atrás, de 9 e até alguns 8,5% de taxa de juros. Né? Com juros a 10, 10,25, que é a nova, é onde eu acho que vai parar essa taxa de juros, a gente continua tendo uma renda fixa muito atraente. Né? Do ponto de vista da renda variável, chama atenção dois temas. Né?
O investidor externo, que sempre foi um grande comprador de bolsa no Brasil, está saindo, né? Quer dizer, o fluxo de venda do investidor externo é muito grande no ano, pressionando a bolsa para baixo, né? E você tem aí os setores da economia interno, apesar desse PIB que nós vimos, ainda não estão reagindo, né? Você tem aí efeitos da taxa de juros sobre o caixa das empresas, e você tem as empresas que tradicionalmente são ganhadoras, que são as exportadoras, você tem um mercado de commodity caindo, né, internacionalmente, petróleo, minério de ferro, isso daí tem impactado o resultado dessas empresas para baixo. Então, eu diria que, como também analista de investimentos, eu acho que a renda fixa ganha força. O IPCA mais 6 que você falou, né, quer dizer, eu até brinquei na minha, nas minhas escritas aqui que eu faço, de que muita gente falou, olha, muito pouca coisa ganhou ao longo do tempo de IPCA mais 6. Né? Eu costumo falar, olha, melhor que IPCA mais 6 é IPCA mais 7, IPCA mais 8. Nós tivemos IPCA mais 9 no ano de 2002, 2003. Se o IPCA se essa taxa de juros dos títulos públicos vai ser muito mais alta, vai depender do que o governo vai fazer com as contas públicas, né? Você percebe que você tem aí uma discrepância muito grande entre o que a economia real está mostrando, como nós vimos no PIB, que está tudo muito bem, entre a popularidade do governo, que está caindo, né, e entre o que o mercado financeiro está ficando mais pessimista. Né? Quer dizer, o mercado está ficando pessimista porque acreditava-se que teríamos um governo mais parecido com os primeiros, com o Lula 1, né, e o que parece é um governo um pouco mais intervencionista, como o governo da Dilma. E todo mundo tem medo, né, quer dizer, do que aconteceu há 10 anos atrás, quando a política econômica que foi adotada naquele governo da Dilma, gerou uma crise do PIB gigantesca e perdas para investidores. Né? Então, se vai ser bom o IPCA ao longo dos próximos anos, eu acho que é um bom investimento, sim. Né? Mas ainda temos dúvidas do que esse governo vai fazer, né, com as contas públicas. Claramente, a estratégia de aumento de imposto não está dando certo, ele não tem apoio do Congresso, ele não tem apoio da sociedade, né, para um aumento de impostos, então resta a gente torcer para que o governo comece a gastar melhor os recursos e não apenas gastar mais, deixando o setor privado crescer, que é o que o Brasil precisa. Certo, para encerrar o programa, Jaime, vou falar um pouquinho da economia americana. Sexta-feira sai dados de emprego de maio nos Estados Unidos, o payroll, e depois de dados de inflação que saíram há algumas semanas, o mercado começou a ficar um pouco mais otimista sobre os cortes de juros nos Estados Unidos esse ano. O monitor em tempo real FedWatch projeta até 2 cortes de 0,25 ponto percentual esse ano, apesar de uma ata do Banco Central mais dura do que esperado um mês atrás. Quando a gente pensa em Bolsa de Valores brasileira, em juros futuros, em política monetária brasileira, quais são os principais fatores que podem interferir positivamente, vamos dizer assim, daqui para frente? O que pode fazer essa projeção de Selic cair, também a projeção de inflação cair? É realmente fator externo, é Estados Unidos, ou nossos problemas internos também são fundamentais, cito especificamente a sucessão do Banco Central? Se uma antecipação dessa indicação pode também melhorar o humor do mercado. Olha, acho que sobre os Estados Unidos, o que você falou, né, eu acho que estamos caminhando para uma queda de dois cortes no ano, né, setembro e dezembro. Os números de emprego e os números de inflação começaram a arrefecer, quer dizer, você tem já, de fato, uma economia um pouco menos acelerada, o que abre espaço para 2 cortes de taxa de juros. No mundo desenvolvido, eu diria que tem uma notícia importante que sai essa semana, onde o Banco Central Europeu deve ser o primeiro a cortar juros amanhã, né? Então, mostrando que o ciclo de alta de taxa de juros do mundo acabou, desenvolvido, e que você começa um ciclo de queda. Isso, naturalmente, é bom para os mercados, é bom para a liquidez global, é bom para o Brasil. Né? Olhando as taxas de juros futuras aqui no Brasil, o mercado está precificando essa incerteza que eu falei, né? Em que tipo de regime fiscal que nós estamos. É um regime fiscal, de fato, sustentável,
ou é um regime que vai causar, talvez, dúvidas como do que aconteceu no passado no governo da Dilma, né? O novo presidente do Banco Central, eu acho que já ninguém tem muita dúvida de que a indicação possivelmente vai passar pelos dois nomes que o presidente tem ali, né? Os dois atuais diretores, né? O Galopolo e o professor Paulo Piketty. Né? O professor Paulo Piketty eu conheço bem, foi meu professor na Universidade de São Paulo há 30 anos atrás, é um estudioso sobre inflação. Né? O Galopolo tem uma carreira no mercado financeiro e também conta com a confiança do governo. Naturalmente, existe dúvida, né, de se esse presidente do Banco Central novo vai ser um presidente do Banco Central que vai botar mais peso nos modelos que o Banco Central usa hoje, né, que vão indicar de que um fiscal ruim é menos juros para cortar e, portanto, vão fazer o trabalho deles, ou se a gente voltar lá atrás, nós teremos um presidente do Banco Central mais parecido com o que a Dilma teve também, que forçou a taxa de juros para baixo, né, e gerou um processo inflacionário. Eu estou mais na ponta de que a independência do Banco Central, embora o presidente do Banco Central seja uma indicação política do atual governo, ele vai estar muito mais alinhado com o modelo, porque ele é independente, né? E portanto ele vai fazer, eu acho que tende a fazer o trabalho que tem que ser feito, que é fazer com que a inflação caia. Só que o mercado não tem essa informação agora. O mercado só vai ter essa informação quando a pessoa for escolhida e a pessoa se pronunciar. Tá? O que me diz que os prêmios das taxas de juros futuras e essa pressão sobre a Bolsa ainda continua por mais alguns meses. Tá certo, Jaime Carvalho, economista e planejador financeiro. Obrigado pelo papo. Portas do programa sempre abertas. Bom dia, boa semana para você. Obrigado a todos, obrigado a quem ficou até agora conosco. Conte comigo. Valeu, até mais.